Muito bem, meus queridos e amados irmãos, amigos aí do YouTube. É muita alegria estar aqui com vocês mais uma vez e obrigado por você ter clicado no nosso canal, estar aqui para se inscrever também, né? Deixar o seu like, compartilhar, comentar aí o que é que você achou do nosso vídeo. E eu fazendo esse vídeo hoje, dando aqui quase que uma resposta a algumas perguntas, algumas que eu vi aí nos vídeos de programas de debates de ateísmo, de se Deus existe, se não existe, a composição da Bíblia, dos livros, a escrita, né, como a Bíblia chegou até nós, isso e aquilo. E eu vendo esses vídeos, eu vi que aquelas pessoas que estavam nos debates, geralmente eles colocam aí nos debates de ateus versus cristãos, eles colocam, sei lá, um padre, um pastor, um pessoal de religião afrodescendente e tudo, mas eles às vezes, eu assisti um debate aí, foi o debate inteiro, eu vi os líderes religiosos assim, quase que um pouco despreparado, sem a refutação correta da Bíblia, né? Que a própria Bíblia ela se autoafirma como a inspiração divina, ela se declara a palavra de Deus, né? Mas sempre quando um ateu quer falar sobre Bíblia, sobre religião, aí ele levanta uma questão assim: ah, Deus matou as criancinhas. Ele diz que não consegue entender como que Deus é bom e tudo, e Deus matou as criancinhas. Na Bíblia tem muita coisa errada, que as filhas de Ló se deitaram com o pai, que Noé ficou bêbado, ficou nu, que houve adulteração da palavra, da Bíblia, da palavra de Deus escrita. Eles levantam essas questões de assassinato, de incesto, que são crimes realmente horríveis, né? Só que a resposta que a gente tem que dar para esse pessoal, que é ateu, que é agnóstico, né? É que é o seguinte, vamos na composição da Bíblia, primeiramente. Ela foi, esse Gênesis que você lê, você vê as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Adão, de Noé, e outros profetas ali, pessoas de Deus, Enoque, né? Então, esse livro de Gênesis, essas pessoas que estavam ali, elas não tinham escrita ainda não existia a escrita. Então, Moisés, ele escreveu o Gênesis, ele relatou no Gênesis o que ele ouviu das pessoas e o que ele ouviu de Deus, através da inspiração divina, que a gente crê na inspiração divina, a gente crê que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que ele guiou o povo israelita durante 40 anos no deserto, e teve o seu sucessor Josué, né, que deu continuidade. Então, o que um ateu precisa entender é assim, que a escrita da Bíblia, que levou 1.600 anos para ser escrita, ela se funde aí com o descobrimento do homem de ter descoberto a escrita. Então, quando esses sumérios, egípcios, descobrem a escrita, o que é que eles vão registrar primeiro? Eles vão registrar o seu dia a dia, e o dia deles eram de cultos religiosos, de cultos a Deus, de cultos alguns era politeísta, tinha vários deuses, mas o povo hebreu, eles não eram politeístas, eles eram monoteístas, então eles só tinham a crença num único Deus, que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Abraão ouviu uma voz que disse: sai da tua terra, da tua parentela, que vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para onde Deus o dirigira. E gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou o José e os 12 das tribos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Só que esse pessoal, eles não tinham Bíblia, ainda não tinha sido inventada a escrita, tá entendendo?
Então, beleza, eu acho que aí já deu para você entender mais ou menos isso aí, que isso é possível. A tradição oral, aí ela houve também na história da igreja cristã, houve muita tradição oral, que aí eles questionam também a cristandade, a composição do canon do Novo Testamento e tudo, como foi o canon do Antigo Testamento foi composto 300 anos antes de Cristo, né? E o canon do Novo Testamento foi aí de 50 a 90 depois de Cristo, ele foi inscrito. Então, a tradição cristã também, a tradição cristã não era escrita, né? Era a Septuaginta, uma versão que eles tinham aí do anos 300 antes de Cristo, uma versão da Bíblia do Antigo Testamento. Eles tinham. Jesus citou esse Antigo Testamento, Jesus citou esse livro, né? Que era a lei e os profetas, que é a Torá, a lei e os profetas, né? Do Antigo Testamento. Beleza, isso aí tinha que ser falado em algum debate e explicado. Olha, a canonicidade do Antigo Testamento, ela se deu 300 anos antes de Cristo. O povo judeu era um povo de tradição, que vinha de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles pegaram os livros, Josué pegou os livros de Moisés, depois que Moisés morreu, e guardava na Arca da Aliança. Então isso era mantido, passado de geração para geração. Meu Deus do céu, uma religião milenar, ela teve nas suas mãos, o Deus revelou aquela nação como um modo até de levar a mensagem divina para a humanidade, através de um povo, através de uma pessoa, de Abraão. E isso aí eu não vi nos debates que eu assisti por aí, de ateus versus cristãos, eu não vi ninguém falar. Não vi ninguém falar. Então, lembra disso, a escrita da Bíblia, ela se funde com a descoberta da escrita e a tradição oral de Gênesis, ela do início do mundo, da história da criação, da história de Noé, da história, tanto que tem relatos extra-bíblicos, fora da Bíblia, de outras civilizações que confirmou que houve um dilúvio sobre a terra, isso e aquilo. A questão de Deus punir aquele povo, os primogênitos do Egito, a questão de Deus punir as pessoas que morreram na arca, né? Olha, Noé passou 120 anos fazendo a arca e as pessoas chamando ele de doido. 120 anos fazendo a arca e as pessoas chamando ele de doido. Então, aqueles 120 anos era o tempo que Noé falava para as pessoas, olha, vai chover, e naquele tempo não chovia sobre a terra. Então, os juízos divinos, às vezes ao ser humano, é incompreensível, mas eles acontecem, eles vão acontecer no futuro. No Apocalipse tem falando sobre Deus vai julgar a terra com flagelos, com pragas, né? E houve no Egito também pragas que Deus enviou. Houve tempos aí na história da humanidade que pessoas viram acontecer pragas, doenças e atribuíram a Deus como justiça, castigos para que as pessoas se arrependessem. Então, Deus ele criou a gente, então ele tem um certo direito sobre nós. Que aí você tem que abrir a sua mente para você compreender isso. E quanto tempo passa a humanidade pecando, falhando, errando e não se arrepende e é continuamente má, fazendo as coisas erradas, sendo contrário a Deus. Aí um dia, meu amigo, o castigo, o juízo vem. Então não vi também o pessoal falando sobre isso. Na Bíblia é bem ensinado os juízos divinos. E outra questão é que a Bíblia inteira, escrita por 40 homens diferentes, de nações diferentes, de épocas diferentes, elas concordam num único tema, que é a salvação, é a redenção humana. Então você vê, é incrível como Moisés, que estava há quase 1.500, 600 anos por aí antes de Cristo, né? E ele escrever um tema e falar da tradição oral de Adão, de Noé,
E o autor o último autor de Apocalipse, apóstolo João, falar também sobre isso, né? Sobre a salvação. E Daniel, no outro tempo, falar sobre a salvação, sobre a redenção da humanidade. E os outros profetas, né? Então, é isso, a Bíblia concorda num único tema, a salvação da humanidade. E o critério para que fosse colocado o canon do Novo Testamento foi no Concílio de Cartago, né? Então ali eles analisavam se o livro tinha uma ideia sobre salvação, sobre que se tinha sido os apóstolos que viram a pessoa de Jesus Cristo, aqueles que viram Jesus, eles eles tinham que ter esse critério, né? Que era para ser o apóstolo que participou da história. Então ali Paulo viu Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, né? Então aquelas pessoas, eles eram testemunhas oculares da pessoa de Jesus Cristo. Então por isso que eles entraram no critério de seleção do Novo Testamento. Aí eles diziam, esse aqui vai entrar. Então tem o Judas, o livro de Judas cita Enoque, e eu não sei porque talvez Enoque não tenha entrado, mas os estudiosos todos, teólogos e tudo, eles leem os livros apócrifos, né? Então, a pessoa, por exemplo, você olha para o céu, acontece sinais, isso e aquilo, e você interpreta como sendo divino. Então, às vezes tem muita gente que fenômenos naturais acontecem, você interpreta como coisas, manifestações divinas, milagres, e aí você querer dizer que para a gente é só a Bíblia. Também tem alguns católicos que dizem, eles só creem na Bíblia, não creem em outra coisa. Claro que creem. E as manifestações de fenômenos naturais que acontecem, espíritos que possuem as pessoas, isso tudo não é embasado na Bíblia e olhado e visto à luz da Bíblia? Tá bom? Eu também não vi o pessoal falar sobre esse assunto aí nos debates de coisas, né? De ateus versus cristãos. Então o pessoal falou muito aí sobre as filhas de Ló, né? Eles disseram, as filhas de Ló eram as devassas, isso e aquilo. Outra coisa que eu quero explicar para você. As pessoas do Gênesis, elas não tinham a consciência que nós temos hoje. É muito fácil você hoje, que você tem Google, você tem seminários teológicos, você tem seminários aí ateístas, né? Agnosticistas, você tem uma gama de conhecimento histórico, filosófico, você tem você desenvolve uma argumentação filosófica, isso e aquilo. As filhas de Ló, meu amigo, elas eram quase, acho que elas eram até analfabetas. Elas achavam que não tinha mais homem na terra. Elas achavam que não tinha mais homem na terra. E elas chamavam de semente. Olha, a semente do nosso pai, para eles era uma tradição deixar a semente. Todo homem tinha que deixar uma semente daquilo que Deus tinha dito no início. Olha, crescer e multiplicar, encher a terra e povoar o mundo. Então eles tinham isso em mente, essa tradição de que tinha que gerar filho. A pessoa... Então, as filhas de Ló já era grande e tudo, elas pensaram, eita, só morreu todo mundo, viram Sodoma e Gomorra sendo atacado por fogo caindo do céu e tudo. Elas ficaram desesperadas, apavoradas, então elas disseram, vamos pegar o nosso pai, deitemos-nos com ele e geremos descendência ao nosso pai. Aí isso uma fez e a outra fez também. Mas porque ela não tinha essa consciência. E outra coisa, todo esse pessoal antes do êxodo do Egito, até nos 40 anos do Egito, eles não tinham consciência, eles eram tudo igual animal. O ser humano, antes da escrita, aí você tem que entender isso, que o ser humano, antes de se haver escrita no mundo, de se haver desenvolvimento intelectual, até a Idade Média, no século XVI, o povo ainda era animal, era bruto, era ignorante, a Bíblia era proibida para eles ler, eles não tinham acesso à Bíblia. A igreja detinha, a igreja católica detinha a Bíblia e não deixava ninguém ler.
E a Bíblia não tinha traduções em outras línguas. Só daí que acontecendo esses problemas e essas coisas e muita contradição de ideias, de pensamento, quando os reformadores viram que a igreja estava totalmente fora da Bíblia, uma devassidão, eles resolveram então traduzir a Bíblia para outros idiomas e criaram a Reforma Protestante. Então não vejo o pessoal que é teólogo, que é coisa, vai para debote versus ateus, eles não falam isso, não argumentam isso. Então, eu quero deixar aqui para vocês, as filhas de Ló, elas não tinham a consciência que a gente tem hoje. Elas eram as pessoas analfabetas, que tinham um conhecimento todo através transmitido oralmente, né? Então elas cometeram aquele incesto, mas por falta de conhecimento. Outros casos que aconteceram, que já no caso do rei Davi, de tudo, é a tentação humana. Qualquer pessoa está sujeita a cair num erro. E você sabe que isso é... Agora, o interessante é que a Bíblia não esconde, entenda bem, o interessante é que a Bíblia não esconde os erros dos seus profetas, dos seus servos, dos seus reis, dos seus ministros. Não esconde. Revelando e mostrando o erro e condenando. A escritura não vai coisar. Então, Davi, quando cometeu aquele erro, ele se arrependeu amargamente, ficou quase que enlouquece, teve a punição, Deus mandou o profeta para ele, dizendo, olha, você fez isso errado, agora por causa disso vai acontecer isso e isso na sua vida. E aí depois, o reino de Davi não foi fácil, depois que ele cometeu aquele... homicídio, adultério, né? Foi tudo junto. Então, gente, é isso que eu queria dizer aqui para vocês. As pessoas do Antigo Testamento, elas não tinham a consciência que nós temos hoje. Até as pessoas do século XV, XVI, quando descobriram o Brasil, que chegaram aqui, essas pessoas não tinham a consciência que nós temos hoje. Então você tem que ver, analisar as coisas, argumentar, olhando para o tempo e para a época, analisando a cultura daquela época, para quem foi inscrito, para que grupo se dirigiu, para como era o sistema econômico da época, levando em consideração isso, como era a religião da época. Então, Deus ele se manifestava de várias formas. Deus ele se manifestava para as pessoas, para os profetas, as escrituras. Então muita coisa que é contestado, mas a pessoa não quer mergulhar na história, ter um pouco de humildade para aceitar que essa consciência que você tem hoje, esse tanto de dados, de informação que você tem hoje, ele não é igual o pessoal que estava escrevendo a Bíblia. Então tinha os escribas, né? Então era uma categoria de pessoas privilegiadas, não era todo mundo que era escriba. No começo essa mensagem ela foi escrita, mas todo mundo não era, o povão não tinha acesso à Bíblia, minha gente, igual tem hoje. A Bíblia era para um grupo ali, eles transmitiam a mensagem oralmente, entendeu? Igual muitas igrejas evangélicas hoje faz, que não dispõe a Bíblia para os membros. Fica só o pastor ali pregando, falando, mas ele não dá um raio-x da Bíblia, né? Não passa aquilo. Então, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, essa ideia das filhas de Ló, né? Aí eu coloquei o título do vídeo, As Filhas de Ló, para chamar a atenção aí do pessoal. Mas... É isso que eu vejo eles contestando, né? Eu vejo eles contestando, esse pessoal ateu, agnóstico, pessoas que não creem, pessoas às vezes um pouco céticos, né? Os céticos. Então eles estão muito com muita marra, eu vejo eles muito marrento. Matou as criancinhas, Deus matou as criancinhas, Deus não é bom, mas se ele nega a existência de Deus, ele não pode dizer que Deus não é bom. Como alguém nega a existência de um ser e diz que ele não é bom? Então, que se ele não existe? Tá entendendo? Então, tem que você
mergulhar um pouco na escritura, nos seus estudos, né? Mas de forma humilde para aceitar essa argumentação, né? E o pessoal do passado, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Eles não tinham a consciência que você tem hoje. E Deus, ele só traz juízo à terra, aos seres humanos, depois de um longo tempo de pregação. Você vê, já faz 2000 anos que Jesus esteve aqui na terra. Faz 2000 anos que a igreja está pregando o evangelho, falando que vai ter as pragas do Apocalipse, que vai ter o final, que Deus vai julgar, vai ter o juízo do grande trono branco, o juízo final. E aí Deus é mau, que quando chegar esse momento vai julgar as nações também, os países. Deus é mau, que ele já está com 2000 anos que a igreja prega. Já dá tempo para a humanidade todinha se arrepender, né? Mas não, tem os estudiosos, os filósofos, a ciência, tudo contra Deus, tudo contra as Sagradas Escrituras. Se todo mundo cresce em Deus, Jesus já tinha voltado, já tinha estabelecido o reino dele e a gente já estava vivendo eternamente em bela alegria, felicidade, na eternidade, né? Então ele diz assim, esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, então virá o fim, então virá o fim. Então Deus não é mau, ele é igual, por exemplo, você não tem a lei dos homens? A lei dos homens não diz, olha, não mate, não faça isso, senão você vai preso, vai para cadeia, vai ficar lá preso. Depois que pega o cabo e prende, ou então um país que tem pena de morte, o país que tem pena de morte, ele não pega a pessoa, coloca numa cadeira elétrica e a pessoa morre? Pois do mesmo jeito é Deus, se ele julga com justiça e juízo. Agora, esse argumento não se sustenta, Deus é mau. Deus não é mau, Deus é bom, diz várias vezes na Bíblia, acho que milhares de vezes na Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.